Você já se perguntou o que Jesus realmente quis dizer quando proferiu essas palavras poderosas? Eu nunca te conheci, afasta-te de mim. Essa passagem, retirada do Sermão da Montanha de Jesus, é uma das mensagens mais impactantes que ele entregou, direcionada diretamente aos corações de seus ouvintes. Imagine-se naquele momento, diante de Jesus, entre a multidão que se reunia para ouvir suas palavras transformadoras. Ele escolheu seus discípulos como sua audiência, e as palavras que ele proferiu ecoariam através dos séculos, desafiando-nos a compreender um aspecto profundo da fé. Pode parecer intrigante ouvir que até mesmo nosso onisciente Senhor admitiu não conhecer algumas pessoas. No entanto, Jesus não se refere a um conhecimento intelectual, mas sim a um tipo especial de conhecimento, aquele que diz respeito aos relacionamentos pessoais e à verdadeira fé. À medida que Jesus conclui seu Sermão da Montanha, ele emite uma advertência solene sobre a verdadeira fé. Ele prevê a chegada de falsos profetas que se disfarçariam como pessoas inofensivas. Eles se apresentariam como ovelhas, com semblantes gentis e inocentes, mas em seus corações eram lobos vorazes, ansiosos para enganar os fiéis. Mesmo que esses falsos profetas utilizem uma linguagem religiosa e exibam poder aparente, eles não são verdadeiramente parte do rebanho do Senhor. Jesus nos alerta de forma contundente que, embora possam parecer cristãos aos olhos do mundo, podem ser considerados malfeitores aos olhos de Deus, destinados a serem afastados de sua presença, como afirmado no versículo 23. O que realmente importa não é o quanto conhecemos a Deus, mas o fato de que Ele nos conheça. Como o apóstolo Paulo explicou tão eloquentemente, quem ama a Deus é conhecido por Deus. O Senhor, como um pastor amoroso, cuida de seu rebanho e conhece cada uma de suas ovelhas. Jesus, nosso bom pastor, afirma: eu conheço sem dúvida aqueles que são meus e os meus me conhecem, mantendo um relacionamento pessoal profundo comigo. Aquele aviso sombrio: eu nunca te conheci, afasta-te de mim. Vós que praticais a iniquidade, revela a verdadeira onisciência de Jesus. Ele não estava se referindo a um tipo comum de conhecimento, como o que poderíamos ter de amigos ou seguidores. Ele estava olhando além das aparências, diretamente para os corações das pessoas. O que ele encontrou ali foi uma iniquidade profunda e arraigada. As palavras de Jesus ecoam as condenações antigas, como as proferidas pelo profeta Isaías. Essas pessoas chegam perto de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. Essa hipocrisia flagrante, tão severamente criticada por Isaías, parece se encaixar perfeitamente no grupo de pessoas a que Jesus se referiu como malfeitores, aqueles que ele não conhece. Esses malfeitores são os falsos cristãos e mestres enganosos, cujos corações estão manchados pela iniquidade. Como Apocalipse capítulo 22, versículo 15 nos alerta, eles estão lá fora, representando uma multidão que inclui cães, ímpios, impuros, indivíduos de caráter moral duvidoso, feiticeiros com suas artes mágicas e drogas intoxicantes, pessoas imorais, pervertidas, molestadores, adúlteros, homicidas, idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira, engano e trapaça. Nesse contexto, Jesus emite um aviso solene. Ele nos diz que chegará o dia em que ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: nunca vos conheci. Essas palavras são um alerta não apenas para os hipócritas, mas para todos nós, para que examinemos nossos próprios corações e sigamos a verdadeira fé, aquela que se baseia em um relacionamento profundo e sincero com Ele. Deus não encontra prazer na ideia de enviar almas para o inferno, e essa verdade está enraizada em sua natureza misericordiosa. Como 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos lembra:
O Senhor não demora como se não pudesse agir e não demora em cumprir sua promessa, como alguns consideram lentidão, mas é extraordinariamente paciente conosco. Ele não deseja que ninguém pereça, mas sim que todos encontrem o caminho do arrependimento. No momento do julgamento, muitos tentarão justificar-se, baseando sua reivindicação de mérito celestial em suas próprias obras. No entanto, esse argumento não funcionará, pois embora possam alegar ter realizado muitas boas obras em nome de Cristo, negligenciaram a única obra que verdadeiramente importa, a fé naquele que Deus enviou. O renomado pregador Spurgeon ponderou: Senhor, Senhor, não temos. Jesus estava se referindo a pessoas que haviam realizado feitos espirituais impressionantes. Eles profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos milagres notáveis. Embora essas ações sejam louváveis, elas não se comparam ao valor do genuíno relacionamento e comunhão com Jesus. Surpreendentemente, essas pessoas até realizaram essas façanhas em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento de amor e comunhão com Ele. Essa é a dura realidade expressa quando Jesus diz: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No fim das contas, a salvação não se baseia apenas na confissão verbal ou no trabalho espiritual, mas sim em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. É nossa conexão com Ele, por meio do dom da fé que Ele nos concede, que assegura nossa salvação. Quando estamos unidos a Jesus, estamos seguros, mas sem essa conexão, todos os milagres e boas obras perdem seu significado. Essas palavras de Jesus ecoam como um alerta terrível e uma separação inimaginável. O afastamento de Cristo representa o verdadeiro inferno dos infernos, a base de toda a miséria dos condenados, a perda de toda a esperança de beneficiar-se da mediação de Cristo. A verdadeira fé em Cristo é testada não apenas por palavras, mas principalmente pela obediência à vontade do Pai. Dizer simplesmente Senhor, Senhor e alegar crença não são suficientes. É crucial seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um vasto vocabulário religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo têm o Espírito de Deus habitando em seus corações. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capacitados a compreender e seguir a vontade do Pai, como afirmado em Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vocês não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Agora, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, ele não é dele. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e a servir aos outros, conforme nos recorda Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É vital compreender que uma vez que a porta se fecha, ela não se abrirá novamente. Algumas pessoas mantêm a esperança de que a porta possa ser reaberta, mas não há base nas Escrituras para justificar tal expectativa. Como Jesus enfatizou em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27, seus ensinamentos separam os ouvintes em dois grupos distintos: aqueles que ouvem e seguem suas palavras e aqueles que ouvem, mas não agem de acordo com elas. Essa distinção é crucial, pois ouvir Cristo não é apenas uma questão de dar a Ele a oportunidade de falar, mas de obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto crucial, um ponto que ressoa profundamente em nossos corações. Ele nos alertava de forma impactante que nossa profissão de fé em Cristo seria submetida a um teste final diante de Deus. Aqueles que verdadeiramente confiaram em Cristo e demonstraram sua fé por meio da obediência não terão motivo para temer. Suas vidas estão edificadas sobre alicerces sólidos como uma casa construída sobre a rocha.
No entanto, para aqueles que professaram fé em Cristo, mas não seguiram os caminhos de Deus, o julgamento é inevitável. Não podemos descartar levianamente as palavras deste sermão, pois elas nos foram dadas por Deus. Devemos nos curvar diante de sua autoridade e nos submeter a ela, pois todos seremos julgados. No final do Sermão da Montanha, conforme registrado em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, as multidões ficaram surpresas e maravilhadas com o ensino de Jesus. Ele as instruiu com uma autoridade que era única, como alguém que falava com a autoridade de sua própria vontade, ao contrário dos escribas que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão era tão impactante que é provável que tenha havido muito mais dito do que está registrado. As pessoas presentes estavam surpresas com essa doutrina, e embora nem todos tenham se comprometido a seguir Jesus naquele momento, todos foram tocados por suas palavras. Ele entregou seu discurso com autoridade, suas lições eram como lei, e sua palavra era um comando. Cristo na montanha demonstrou uma autoridade verdadeira e profunda, superando os escribas que ensinavam nos assentos de Moisés. A questão central que se coloca diante de nós é: como podemos servir a Deus de maneira verdadeiramente aceitável? É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que achamos conveniente, e é completamente diferente servir a Ele de acordo com seu padrão e de acordo com sua própria vontade soberana. Lembramo-nos das palavras de Deus a Saul, quando ele afirmou que a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso nos diz que não podemos simplesmente buscar servir a Deus em nossos próprios termos, mas devemos seguir sua vontade, que é a única que importa. É fundamental distinguir entre servir a Deus segundo nossos próprios desejos e servi-lo com base em sua vontade revelada. Muitas pessoas afirmam com fervor que andam com Deus e fazem sua vontade apenas para ouvirem dele. Afastem-se de mim. Primeiro e acima de tudo, precisamos abordar Deus com reverência e submissão. A palavra de Deus nos oferece uma visão profunda de como Jesus orava. Embora não tenhamos estado lá para testemunhar, a Bíblia nos permite entender. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, lemos sobre os dias da vida terrena de Jesus, onde ele apresentava petições específicas e súplicas urgentes a Deus com lágrimas fervorosas. Ele era ouvido devido à sua submissão reverente, sua impecabilidade e sua determinação infalível de cumprir a vontade do Pai. Essa submissão reverente se resume a dizer ao Pai: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Significa renunciar à nossa própria vontade e aceitar a de Deus. Jesus nos ensinou esse princípio por meio da oração do Pai Nosso, quando nos instruiu a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um ato de humildade e submissão total, onde reconhecemos que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa. Em segundo lugar, devemos ser genuinamente dedicados a Deus. A dedicação fala de um compromisso de coração que não é facilmente abalado. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 14 e 15, vemos como o povo de Judá jurou ao Senhor com grande entusiasmo, com alegria e dedicação sincera. Eles buscaram a Deus de todo o coração, e o Senhor recompensou essa dedicação com paz e descanso. É crucial entender que o descanso que aqueles que se dedicam genuinamente a Deus encontraram reflete o verdadeiro descanso que podemos experimentar quando fazemos a escolha de nos dedicar completamente a Ele. Quando estamos verdadeiramente dedicados a Deus, encontramos naturalmente refúgio sob sua proteção, e esse compromisso absoluto do coração é algo que o agrada profundamente. A verdadeira dedicação nos permite experimentar sua presença de maneira mais intensa, o que muitas vezes se manifesta por meio de eventos sobrenaturais em nossas vidas. Entretanto, é importante observar que algumas pessoas que se chamam pelo nome de Deus, simplesmente porque frequentam lugares de adoração,
podem ter corações que estão distantes do Deus vivo. O título de cristão, por si só, não é garantia de verdadeira dedicação. Em terceiro lugar, a verdadeira dedicação exige sacrifício em nossa jornada e serviço a Deus. A mordomia em relação a Deus requer um nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser incômoda para a nossa natureza humana. No entanto, é fundamental compreender que esses sacrifícios são necessários para caminhar nas bênçãos de Deus no futuro. O sacrifício frequentemente envolve o investimento de nosso tempo, habilidades, energia, recursos e esforços para promover o reino de Deus na terra. Um exemplo notável de alguém que compreendeu o significado do sacrifício é Daniel, que abandonou seu conforto como o principal conselheiro do rei para permanecer dedicado a Deus em suas orações, mesmo arriscando sua vida. Outro exemplo é Abraão, que conhecia bem o significado de servir a Deus com sacrifício. Ele foi chamado a sacrificar seu próprio filho, Isaque, em obediência a Deus. Embora essa ordem fosse profundamente desafiadora, Abraão estava disposto a oferecer o que mais amava para cumprir a vontade de Deus. Esses exemplos destacam que a verdadeira dedicação a Deus envolve um compromisso que vai além das aparências externas e exige um coração disposto a sacrificar pelo prazer do Rei que servimos. À medida que continuamos nossa exploração sobre a dedicação e o sacrifício em nossa jornada espiritual, lembramos que esses princípios são fundamentais para uma vida de serviço agradável a Deus. Que esse vídeo tenha te abençoado. Obrigado por assistir até aqui. Envie esse vídeo para um amigo e que Deus abençoe a sua vida. Até breve.